E aí, galera do Resenha Paulista, tudo tranquilo? Leonardo Vieira chegando com o pós-jogo de Santos 2, Ituano 1. Partida válida pelo Campeonato Paulista, aconteceu na Vila Belmiro, quarta rodada, e o Santos conseguiu a primeira vitória na competição. Antes, já deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo com seus amigos. Se você também assistiu a partida, deixa aí o seu comentário, sua opinião sobre esse time do Santos que está se refazendo, se reconstruindo. E o Santos conseguiu os 3 pontos, como falamos no pré-jogo mais cedo, seria um jogo difícil. O Ituano até então tinha 7 pontos no campeonato, 2 vitórias e um empate, fazia uma boa campanha, é um time muito bem treinado e sempre foi uma pedra no sapato do Santos, sempre deu trabalho. A torcida santista tem memórias recentes de uma goleada, quando era o técnico Jorge Sampaoli, a derrota na final do Campeonato Paulista. Então o santista, quando vai enfrentar o Ituano, tem um pezinho atrás sim, mas hoje deu certo. Nós mais cedo falamos também que o Santos tinha um provável time, mas que o técnico Ariel Roland muitas vezes mantém o mistério. E novamente fez isso. Era provável que jogasse o Caio Jorge, que voltou de lesão, o Soteldo e mais alguns outros jogadores no time provável, o goleiro João Paulo também, mas o técnico argentino mudou bastante as coisas. O Soteldo ficou no banco, o Caio Jorge não entrou na partida, provavelmente poupando alguns jogadores para o confronto de terça-feira, que é o jogo de volta na Copa Libertadores, na pré-Libertadores. E o Marinho segue se recuperando da Covid-19, já se recuperou do vírus, mas agora faz recuperação física. Então o Santos entrou com 6 jogadores abaixo dos 21 anos, bastante meninos da Vila, o técnico argentino utilizando bastante a base e eles estão mostrando potencial, dando resultado para o Santos. Hoje conseguiu uma vitória importante jogando na Vila Belmiro. E entre eles, o Ângelo fez um ótimo primeiro tempo, garoto de 16 anos, é a principal promessa do Santos e hoje fez um primeiro tempo de gente grande. O jogo em si foi muito bom, foi um jogo que as duas equipes vieram querendo jogar e na primeira etapa o Santos teve um pouco mais o domínio do jogo, atacou bastante, só que em alguns momentos chegou até a lembrar aquele Santos de 2010, lógico, guardadas as devidas proporções, mas aquele Santos de 2010 também atacava muito e dava muito espaço na defesa, e hoje o Santos no primeiro tempo fez isso. Os meninos conseguiam achar espaços no ataque, Sandri, Marcos Leonardo, Vinícius Balieiro, o Ângelo, Gabriel Pirani, eles conseguiam chegar ao gol do Ituano, mas ao mesmo tempo os contra-ataques totalmente abertos e poderia até ter saído no primeiro tempo perdendo. O Santos fez 1 a 0 com o Lucas Braga, um dos jogadores titulares que estiveram em campo. Em uma cobrança de escanteio, ele resvalou de cabeça fazendo 1 a 0. E logo na sequência, em uma aula de contra-ataque, o Ituano empatou o jogo. Não tem nem como culpar só o Santos, porque o contra-ataque do Ituano também foi muito bonito. E o Santos conseguiu fazer o 2 a 1 com o Vinícius Barieiro. Está vindo uma fase artilheira aí o Coringa da Vila, ele joga de lateral, joga de volante também. Hoje novamente entrou pela direita e conseguiu fazer o 2 a 1. Já tinha marcado contra o Deportivo Lara no meio de semana e hoje fez o seu segundo gol como profissional. Então, o primeiro tempo muito bem jogado, as duas equipes tiveram chances de gol. O Ituano poderia também ter feito o segundo e o John fez algumas boas defesas e a primeira etapa muito bem jogada. Já no segundo tempo, o Santos não voltou tão bem, continuou um jogo agradável de assistir, mas o Santos não voltou tão bem quanto foi a primeira etapa. O Ituano teve mais oportunidades de gols, conseguiu ficar um pouco mais com a bola e o Santos praticamente esperando ali para jogar no contra-ataque. O Soteldo entrou completando 100 jogos com a camisa do Santos, não teve um bom desempenho, estava numa noite um pouquinho apagada, mas mesmo assim deu 2 chances para o Lucas Braga fazer mais um gol. 2 chances na cara do goleiro e o Lucas não foi feliz na finalização e acabou ali, poderia ter ampliado para o Santos. E também colocou o Bruno Marques de centroavante, fez algumas alterações o técnico argentino. E o Santos continua levando perigo, umas boas defesas do John. No finalzinho ali o Ituano quase empatou, mas o Santos conseguiu os 3 pontos, muito importantes, já que está no grupo, estava em terceiro lugar no grupo com apenas 2 pontos, agora vai a 5 pontos, está disputando aí com Mirassol, Guarani e São Caetano. E agora a concentração da equipe fica para o jogo de terça-feira, que precisa pelo menos de um empate, jogando na Venezuela,
para passar de fase nessa pré-Libertadores. Na sequência deve enfrentar São Lourenço ou Universidade do Chile. Então o Santos precisa focar nos dois campeonatos e o técnico argentino está fazendo um trabalho legal, que está usando a garotada, está mesclando, está vendo quem pode agregar no time titular e a gente está vendo aí os garotos com potencial, tanto o Kaique quanto o Gabriel Pirani fez uma boa partida, o Ângelo nem se fala, o Marcos Leonardo criou bastante chances de gol, então serão aproveitados com certeza neste ano, nesta temporada, que terão bastante jogos. O Campeonato Paulista pode passar por uma paralisação, a Federação Paulista tenta recorrer, o governo do estado deu o decreto, comunicou que deve parar, mas a federação tenta anular, tenta reverter essa situação para o campeonato continuar, então a gente não sabe se vai seguir, né? Se for seguir, exatamente o governo está solicitando, fica 15 dias sem futebol, só volta lá no final de março, e o Santos aí provavelmente vai focar apenas na Copa Libertadores. Bom, vamos ver o que vai acontecer na sequência. Continue nos acompanhando o Santos, acompanhando o Resenha Paulista. Deixa aí o seu comentário, o seu like. E a gente volta na sequência da semana com mais informações sobre o Peixe e sobre as competições que os paulistas estão disputando. Valeu, pessoal. Um abraço, uma boa semana.